pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões de sermos únicos, né? E que o tratamento responde de uma forma diferente para cada um de vocês. E é exatamente por essa questão. Não existe nenhum indivíduo que é 100% igual ao outro. E no tratamento do diabetes, no tratamento da glicemia, isso fica muito evidente. Independente se é criança, se é adulto, se é mais vivido, todas as idades apresentam individualidades e respostas diferentes ao tratamento. E eu estou aqui para explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso hoje, certo? E aproveita aí, pessoal, faz a sua inscrição no meu canal, já ativa o sininho. Toda semana eu tô liberando vídeo aqui para vocês se informarem cada vez mais e ficarem sabendo de uma forma simples, equilibrada, como você precisa cuidar do seu diabetes, tá certo? Então fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Bom, então vamos ajustar então todo o 100% que precisa ser considerado para o seu tratamento, tá? Então assim, a contagem de carboidratos ela vai fazer parte do seu tratamento, certo? Mas eu também preciso considerar o seu estado nutricional, quer dizer, como que você tem mantido o seu peso? Você está no seu peso ideal? Está abaixo do peso? Está acima do peso? Como que está o peso do seu filho? Né? Então, a gente precisa considerar isso. Ele está no peso ideal? Está acima do peso? Está em baixo peso? Porque isso também precisa ser considerado nesse momento. Outra coisa muito importante, como é que estão os exames sanguíneos aí do seu filho? Como é que estão os seus exames, né? Então, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de diabetes, a gente precisa ter uma ideia de como está os seus níveis de glicose, seus níveis de açúcar no sangue, e a gente só consegue verificar isso através dos exames. Como o seu corpo está respondendo, se ele está resistente à insulina, se ele não está resistente à insulina, se você produz ou não produz insulina, como que é isso no organismo do seu filho, né? Então, tudo isso a gente consegue com exames, né? Como é que estão as vitaminas? Existem algumas vitaminas que são super importantes de nós monitorarmos no diabético. Como estão esses níveis? Está tudo dentro do normal? Então isso também precisa fazer parte desse todo, né? E aí a gente entra em todos esses detalhes individuais. Então a gente precisa avaliar a parte nutricional, não somente peso, altura, toda a parte de antropometria, mas também a parte do sangue, como é que estão os seus exames bioquímicos, como é que tá, não só o sangue, mas a urina também, né? Tá aparecendo corpo cetônico na urina? Tá aparecendo glicose na urina? Como é que tá isso? Né? Ah, não tá. Tá, então muda. O tratamento ele fica diferente dependendo de como tá o resultado. Né? Então tudo isso a gente precisa considerar. E aí essa parte do hábito, né, gente? Como é a tua rotina? Quais são os horários que você acorda? Quais são os horários que você costuma dormir? Como está distribuída a sua refeição durante o dia? O que você costuma comer? Quais são os seus hábitos? Como é o seu dia a dia? Tudo isso vai fazer diferença no tratamento, né? Com quantas pessoas você mora? Todo mundo sabe que você tem diabetes. Se não sabe, por que não sabe? Por que não se conversa sobre isso? Isso é importante. Essa interação social vai fazer toda a diferença no seu tratamento, vai fazer toda a diferença na sua vida. E faz parte desse todo que a gente precisa considerar, né? Então, não é só estratégia
O nutricionista não vai avaliar em você somente ali o quanto você vai precisar de nutrientes, o quanto você vai precisar disso ou daquilo outro. Vejam que é um conjunto de coisas que junto aí da família a gente vai conduzir o tratamento, principalmente se for uma criança. Isso é muito importante, isso vai ser fundamental para o tratamento. E por isso que a gente fala muito aqui, educação em diabetes. Educação em diabetes envolve a família como um todo, né? Os avós, os pais, os tios, todo mundo precisa compreender o porquê precisa fazer de fora aquilo que a criança não faz mais sozinha, aquilo que o corpo dessa criança não faz mais sozinho, ou que o seu corpo não faz mais sozinho. Todo mundo precisa compreender isso de uma forma que realmente seja condizente, coerente, correta e parte de um todo, de todos esses hábitos, de toda essa análise que a gente precisa fazer para conseguir conduzir bem o tratamento. E por isso, volto a dizer para vocês, somos únicos. Então esse todo precisa ser analisado para que a gente consiga conduzir o tratamento de uma forma eficiente e de uma forma que funcione para você. É importante que a gente entenda isso. É para você. A gente direciona todo o tratamento para você e você entender como todo o processo funciona, você mãe, né? Ou se o diabetes é seu, independente de quem seja o portador dessa doença, é importante que seja dominada, que a gente consiga controlar de uma forma com sabedoria, compreendendo o que funciona, o que não funciona, como o seu corpo responde aos nutrientes, como o seu corpo responde a todo o tratamento que você faz, certo? Então não esqueça disso, isso é muito importante. Um todo é que é o conjunto do seu tratamento. Então, pessoal, quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de indivíduos, a gente tem diversos hábitos, diversas características, e não só no dia a dia, não só do comportamento, da família onde essa pessoa convive, né? Mas também das próprias características pessoais de cada um. Né? Algumas pessoas têm um biotipo, uma forma corporal mais longilínea, são mais altos, mais magros. Algumas pessoas, assim como eu, têm um biotipo mais brevilíneo, são mais baixinhas, né? Algumas pessoas têm o pescoço mais comprido, outras quase não têm pescoço, assim como eu. Enfim, gente, a gente tem assim diversas características que nos fazem únicos, né? E isso é uma coisa muito importante da gente conversar, porque quando a gente fala do tratamento, a gente precisa entender que sim, isso vai fazer diferença no seu tratamento, tá? E que você, por ser único, vai responder de uma forma diferente. Isso não significa que você vá perder o controle do seu tratamento, ou que o médico ou que o nutricionista não saibam como conduzir o seu tratamento. Não é isso, mas é que a sua individualidade, ela precisa ser respeitada. A gente precisa avaliar todas essas características para conseguir traçar uma linha de tratamento que funcione para você. Né? Então, é muito comum a gente ver uma pessoa querer pegar o tratamento do outro, isso acontece muito na nutrição, tá? Pegar o tratamento do outro para fazer numa outra pessoa, numa outra criança, num outro indivíduo. Não vai funcionar. Por quê? Porque é considerado, para fazer essa distribuição, para organizar todo esse esquema do tratamento, a gente considera a idade, o peso, a atividade física que faz,
toda a parte da avaliação antropométrica dessa criança, desse indivíduo. Então, a gente precisa avaliar todas as medidas. Quando eu digo avaliação antropométrica, eu estou me referindo a todas as medidas desse indivíduo, dessa criança, tá? Então a gente precisa considerar todas essas características para a gente conseguir traçar um tratamento que seja eficiente. Então, gente, quando a gente fala assim, ó, que o que funciona para o outro talvez não funcione para você, é nesse sentido que a gente precisa fazer o direcionamento da atenção. Tá? Não é que o tratamento vai ser completamente diferente, mas vão acontecer particularidades ali de cada indivíduo que vai fazer com que esse tratamento seja diferenciado, né? Então, por exemplo, vamos falar aí sobre a contagem de carboidratos, né? Que é uma coisa que sempre faz parte, principalmente se você é diabético tipo 1, isso acaba sendo ali, digamos que uns 25, no máximo 30% do seu tratamento, a contagem de carboidrato, ela vai estar dentro da sua rotina para que você consiga organizar. E isso, por que eu falei 25, 30%? Porque todos os outros, aí 70, 75%, são as particularidades que precisam ser avaliadas na sua rotina. Quais são os seus hábitos alimentares? Quais são os seus horários? Qual é o horário que você acorda? Qual é o horário que você costuma dormir? Quais são os horários das suas refeições? Se você pratica alguma atividade física ou não, né? Então existem essas individualidades. Por exemplo, se você gosta de determinado alimento, qual região do país você mora, isso interfere nas suas escolhas, né? Se você tá mais no sul, se você tá mais no norte, se você tá no centro desse Brasilzão, ou ainda se você mora fora do país, os alimentos que estão disponíveis nos vários meses do ano vão ser diferentes. Então, a sua individualidade entra dentro desses 75% a 70% do seu tratamento. A contagem de carboidratos, ela vai ser uma partezinha muito importante, mas ela não caminha sozinha, né? A gente precisa compreender isso. Isso é uma coisa muito importante. E eu costumo sempre afirmar aqui para vocês que não existe alimento proibido. E eu volto a afirmar isso. E é óbvio, gente, que a gente precisa entender que existe sim um direcionamento para uma alimentação equilibrada. Não é porque não existe alimento proibido que você vai consumir processados, ultraprocessados, alimentos industrializados e todas essas guloseimas aí que acabam atrapalhando a sua saúde, tá? Isso tem que ser uma exceção. E quem é meu paciente sabe, eu sempre falo, para existir uma exceção é muito importante que se tenha regra. Então, se na grande maioria dos seus dias você está com a sua alimentação equilibrada, você tem uma organização do seu dia, você consegue manter uma boa glicemia, de vez em quando, o que pode acontecer, por exemplo, quando você vai levar o seu filho numa festa de aniversário, se isso acontece, com certeza isso não acontece todos os dias, né? Então, quando isso acontecer, como na maioria dos seus dias tudo está em equilíbrio, quando acontecer um evento como esse, vai ser uma exceção e com certeza não vai prejudicar a saúde do seu filho. Até porque aqui a gente também aprende a controlar de uma forma eficiente esses momentos de exceção, esses momentos de festa, de cinema, de eventos, de interação social, porque todo esse contexto da sua vida faz parte da sua individualidade.
E essa questão do convívio social, da interação com as outras pessoas, de se sentir incluído, independente de onde você esteja, isso faz parte do seu tratamento, faz parte de um todo, faz parte da sua saúde também. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa cada vez mais considerar isso, tá? E eu gosto muito de colocar assim também, se não é para sempre, não funciona. E aí a gente entra nessa questão dessas coisas restritivas, coisas muito específicas, que restringem demais, que são radicais, que são militantes na exclusão de vários tipos de alimentos. Isso pode sim prejudicar principalmente a sua saúde mental. E isso com certeza não vai ser bom, né? A família fica desestruturada, né? Casais brigam por conta disso, filhos ficam tristes com as mães, ficam entristecidos, ficam desanimados com o tratamento, muitas vezes revoltados com a própria situação, porque acaba acontecendo essa cultura da restrição e isso sim acaba influenciando. Então a gente precisa sempre prezar e organizar o dia como sendo algo equilibrado. A gente precisa identificar o equilíbrio na tua vida, na tua rotina. Isso vai ser fundamental para o tratamento. Então, quando você busca um direcionamento específico, esse direcionamento vai ser uma partezinha do seu tratamento, não é o todo. O todo envolve muita coisa. O todo envolve até, por exemplo, a idade escolar da criança. Vamos supor que essa criança fica muito ansiosa na época de provas, né? Ou vamos supor que essa criança não gosta de fazer educação física e quando tem aula de educação física, isso é um estresse para ela, porque ela não sabe ainda controlar muito bem e isso acaba sendo sempre um momento em que ela passa mal, em que ela tem aí um desconforto. Eu posso até deixar um link aqui embaixo para vocês que a gente já falou sobre atividade física e lá eu explico direitinho como que isso pode ser conduzido na rotina aí do seu filho. Então assim, isso tudo tem uma influência no comportamento do tratamento do seu filho, do seu diabetes, enfim. A gente acaba tendo essas diferenciações de pessoa para pessoa, de cidade para cidade, de estado para estado, de sul ao norte, enfim, os hábitos são diferentes. Não tem como a gente engessar uma conduta, tá? E assim, gente, não tenho nada contra quem opta por fazer uma dieta restritiva. Se você consegue, se você vai conseguir levar isso para a tua vida, tudo bem, né? Hoje em dia a gente está escutando muita coisa sobre dieta low carb, dieta cetogênica, dieta com jejum intermitente. Se você está fazendo, se isso está funcionando para você, é uma escolha sua. Você tem toda a liberdade desse mundo de colocar isso na sua rotina. Mas aqui no meu canal e a minha conduta, a gente vai conversar sobre equilíbrio. A gente não vai fazer restrição. A gente vai explicar para você toda a importância de todos os nutrientes na sua vida. E que se você excluir um grupo de nutrientes, sim, você pode precisar começar a suplementar, ou com proteína, ou com vitaminas e minerais, entre outras infinidades de coisas que precisam ser ajustadas na sua rotina toda vez que uma restrição precisa acontecer. Então, o equilíbrio, ele faz com que você tenha uma alimentação de fato adequada aos seus hábitos e à sua rotina, onde você consegue colocar alimentos que você gosta no seu dia a dia,
onde você tem o prazer de fazer a sua refeição sem guerra com o alimento, né? Quem é mãe aí e tem o seu filho com diabetes sabe que a criança ela precisa gostar do alimento. Ela precisa saborear a refeição, ela precisa ser algo que realmente traga prazer para ela, porque senão as coisas começam a caminhar num modelo inverso. Aquele momento da refeição passa a ser um momento estressante, passa a ser um momento que não agrada aquela criança, ela passa a se recusar a consumir determinados alimentos porque não está sendo direcionado o tratamento em tudo aquilo que ela gosta, tudo que ela quer, tudo que ela pode equilibrar no seu dia. Então, quando as coisas elas são impostas, elas são, principalmente para a criança, ela acaba não funcionando de uma forma muito positiva. Então a gente realmente precisa organizar, não proibir, é organizar, é distribuir de uma forma que a criança entenda que ela não deve consumir, por exemplo, vamos pegar aqui alguma coisa que a criançada gosta muito, brigadeiro, né? Que a criançada não pode comer brigadeiro todo dia, porque isso não vai trazer um equilíbrio para a saúde dela, né? E aí, de vez em quando tiver uma festa, num final de semana, que não vai ter problema ela consumir esse brigadeiro. É nesse sentido que eu converso com equilíbrio para vocês, tá? E sempre tenham em mente que não é porque não existe alimento proibido, é que tenha que ser uma alimentação completamente desregrada, rica em alimentos ultraprocessados, industrializados e tudo isso. Jamais isso deve acontecer. O equilíbrio de escolhas de qualidade com alimentos de verdade é que funciona aí para sua saúde. A gente precisa organizar o nosso dia nesse sentido, tá? Organizem-se, coloquem aí horários, hábitos, frequência de consumo, tá? Funciona muito, gente. Por exemplo, sei lá, vamos falar, a gente vai passar a consumir batata doce uma vez por semana. Então, uma vez por semana, no nosso jantar, nós teremos batata doce. Aí, 2 vezes por semana, nós vamos organizar um consumo de peixe. E organiza no seu dia. Coloca isso lá na sua organização. Quando você for fazer a compra, quando você for organizar a sua despensa, você já faz todo esse planejamento, vale a pena. Gente, você vai começar a perceber que você gasta menos e desperdiça menos ainda quando você organiza aí na individualidade da sua família. Quando você se organiza certinho o que vai ser realizado em cada uma das refeições para sua família. E aí a gente consegue colocar em prática o equilíbrio, porque você vai distribuir durante a semana todas as preparações que vocês vão fazer, você vai distribuir a frequência e a gente consegue equilibrar muito melhor sem ficar com aquela coisa enjoativa. Aí todo dia a mesma preparação, todo dia a mesma rotina, todo dia o mesmo lanchinho. Isso acaba sendo muito complicado, principalmente se o diabético for uma criança. Para todo mundo isso é complicado, mas para as crianças isso acaba ficando de uma forma mais intensa. Então, assim, vamos nos organizar, vamos considerar essa individualidade. Isso é muito importante. Gente, é algo que vai fazer parte da vida toda de vocês. Tá? E quando a gente começa a entender esse processo da individualidade, a gente leva até o tratamento mais a sério. A gente consegue organizar a vida de uma forma que o tratamento passa a fazer parte de uma forma natural. Não é algo que você precisa fazer porque está tudo instável na tua vida. Não, faz parte,
tá dentro do contexto. O tratamento tá ali junto com tudo que você já faz na sua rotina, no seu dia a dia e ainda tem bons resultados, sem ter aí as consequências de um diabetes que não foi muito bem cuidado ou algo, né, que fugiu do seu controle. Você consegue deixar as coisas em ordem, né? E você, mamãe, você, papai, você, vó, aí de um diabético, fique muito atento. Os primeiros 5 anos de tratamento de um recém-diabético são fundamentais, são muito importantes para toda a vida dele. Tudo que ele aprende, tudo que vocês aprendem nos primeiros 5 anos de tratamento são fundamentais para a sequência do tratamento para a vida. Pensa que o seu filho vai levar o diabetes para a vida toda. Até então a gente ainda não tem. Estamos caminhando para a cura, tá? Existe aí muitas pesquisas com células-tronco, muitas coisas importantes que estão evoluindo, mas a gente ainda não tem a cura do diabetes, né? Então a gente precisa organizar a vida e organizar essa individualidade pensando que vai carregar esse diabetes para todos sempre. Né? É algo que está junto aí com a família e que não vai ser porque tem um casamento de alguém, que tem um aniversário de alguém, que isso vai sumir da sua rotina. Não, e todos esses eventos, todas essas interações sociais também vão fazer parte da sua vida. E a gente também precisa saber como agir, como organizar e como ficar bem nesses momentos. Então, isso é algo assim muito importante para a gente poder conduzir todas as nossas escolhas. A gente precisa considerar essa individualidade, a gente precisa respeitar isso, né, dentro do tratamento e parar de considerar aí o tratamento do outro para ser o seu. E eu não tô falando isso para vocês para falar, porque a Nutri tá falando isso porque ela quer que todo mundo vai lá consultar com ela. Eu não teria nem perna para isso, gente. Olha o tamanho desse mundão todo aí e imagina quantos pacientes nós temos. O que eu não quero é que você se prejudique fazendo uma conduta que talvez para você não vai funcionar, tá? Vocês podem ver, peguem ali num consultório, numa sala de espera, comecem a conversar, sei lá, tá indo no endócrino, né? Comecem a conversar, vocês vão ver o quanto é diferente as quantidades de insulina que cada um utiliza, o quanto é diferente os horários de cada um. Isso muda de indivíduo para indivíduo, a gente não precisa ir longe para a gente começar a identificar esses detalhes. E isso porque tem uma relação com a individualidade. Cada ser é único, não tem ninguém igual a ninguém, né? E a gente precisa entender isso, respeitar isso, para que a gente consiga levar o nosso tratamento muito mais a sério e conseguir ter os resultados positivos dessa forma. Então isso é muito importante, tá? Fica essa mensagem aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para alguns aí eu sei que foi um puxãozinho de orelha, para outros estou incentivando cada vez mais a conseguir controlar de uma forma efetiva o seu diabetes. E isso é muito bom para você que é mãe, para você que é pai, avô, avó de um diabético. Cada vez saber mais sobre diabetes, educação em diabetes, isso é muito importante, isso é fundamental. Vai fazer toda a diferença para o tratamento desse serzinho aí que eu sei que vocês amam muito, tá bom? Gente, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima! E aproveita aí, pessoal, faz a sua inscrição no meu canal, já ativa o sininho. Toda semana eu tô liberando vídeo aqui para vocês se informarem cada vez mais e ficarem sabendo de uma forma simples, equilibrada, como você precisa cuidar do seu diabetes, tá certo?